Olá, tudo bem? Li recentemente um artigo que me chamou a atenção. A proposta do artigo de um amigo espírita era dizer o seguinte: muito provavelmente porque Allan Kardec era um homem à frente do seu tempo, um grande visionário e progressista, ele, nos tempos modernos, faria uma pequena alteração no título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, qual que é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? É praticamente o slogan da doutrina espírita, do Espiritismo, sobretudo no Brasil. Fora da caridade não há salvação. Esse é o título, fora da caridade não há salvação. Existe algumas linhas de pensamento que criam uma certa contradição entre caridade e justiça social. E seguindo essa linha de raciocínio, esse colega espírita vai dizer que, na opinião dele, ele acredita, pela característica progressista do pensamento de Rivail, do Sr. Allan Kardec, nos tempos modernos, ao invés de usar o texto fora da caridade não há salvação, ele diria que fora da justiça social não há salvação. Mas eu discordo, com todo respeito, obviamente, mas eu discordo por uma razão muito simples. Na verdade, por duas razões. E as duas estão enfincadas na mesma premissa. Não há contradição entre caridade e justiça social, porque as duas coisas são aparentemente as mesmas, normalmente caminham juntas, mas elas são coisas distintas. Pelo menos na visão apresentada pelo Sr. Allan Kardec dentro do contexto do escopo da doutrina espírita. Elas se complementam, mas elas aparecem de maneira distinta em locais distintos, com reflexões separadas. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, a gente tem uma explicação do que é caridade segundo entendia Jesus. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tem várias análises, inclusive alguns textos de Paulo que são muito interessantes, de Paulo, o Espírito. E lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886, Allan Kardec vai interrogar os benfeitores espirituais da seguinte forma: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Em resumo, o que Jesus pensa da caridade? O que é caridade dentro do pensamento do Cristo, do Evangelho? E os Espíritos vão responder, basicamente, com uma tríade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São três tipos de virtudes que a gente desenvolve quando está dentro do contexto do progresso espiritual, mas a gente percebe claramente que essas três virtudes são virtudes íntimas, individuais. Benevolência é uma coisa que o indivíduo tem e sente. Indulgência é uma coisa que o indivíduo tem e sente. E perdoar é uma atitude do indivíduo que ele pode escolher fazer ou não e que ele pode desenvolver em si, porque também não é só uma questão de escolha, é uma questão de processo. Então, caridade está no campo do indivíduo, no campo da intimidade. Justiça social também aparece na doutrina espírita. Se você for encontrar o Livro dos Espíritos na pergunta 808, você vai localizar um texto muito interessante. Acho que é 808. Allan Kardec pergunta se está na lei da natureza a desigualdade das riquezas e, em outras traduções, a desigualdades sociais. É da lei da natureza as desigualdades sociais? Resposta dos Espíritos: não, vírgula. É uma criação humana e não de Deus. E aí o que se segue no desenvolvimento é um raciocínio lógico dizendo que cabe ao coletivo fazer o seu desenvolvimento. Então, justiça social também está na doutrina espírita. Allan Kardec não precisaria mudar o texto fora da caridade não há salvação, porque ela diz respeito à reforma íntima, e ele não precisou por isso deixar, por abordar a caridade, ele não precisou deixar de falar de justiça social, porque está no contexto das reformas sociais. Então Allan Kardec fala de reforma íntima no capítulo 15 do Evangelho, na pergunta 886, utilizando como mola propulsora a caridade, mas ele vai falar de reforma íntima praticamente em todos os livros, em todos os textos, em todas as reflexões, mas ele também fala de justiça social lá na Lei de Igualdade, onde ele vai explicar para a gente, primeiro, que desigualdade social, desigualdade de riqueza, apesar de muitas vezes nos próprios textos parecerem uma coisa que se justifique pelas leis de Deus, não é uma vontade de Deus, é uma falha humana, é uma criação humana. Fredson, mas o pobre que nasce pobre porque dentro da experiência da pobreza ele precisa aprender alguma coisa. Bom, gente, esse é um argumento, inclusive
bastante comum quando a gente está começando a pensar no assunto, ou quando a gente trava pensamento, o que é pior para o conceito filosófico. O Espiritismo é também uma proposta filosófica. Por que que é assim? Vamos lá, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, que eu estou com um pouquinho de barba, que eu tenho que tirar a barba. Existe só um jeito de fazer isso? Só existe um tipo de ferramenta, só um tipo de maneira para eu tirar esse pelo do rosto? Não, existem várias. Assim como uma virtude que precisa ser desenvolvida, um aprendizado individual que precisa ser construído num processo de reencarnação, não vai encontrar um único meio para ser desenvolvido. Se eu preciso, por exemplo, aprender humildade, não obrigatoriamente eu vou encontrar esse aprendizado só na miséria, só na pobreza, só na falta do básico. Eu vou encontrar esse aprendizado em diversas maneiras. Agora, vamos lá, se a gente refletir com a 808, que a desigualdade social não é criação de Deus e sim do homem, se o homem não tivesse criado a desigualdade social e Deus precisasse corrigir o Fredson, por exemplo, no campo da humildade ou da modéstia, ou em qualquer tipo de resgate ou de testemunho pessoal, será que Deus não encontraria outros meios? A gente não precisa nem exemplificar, é só pensar um pouquinho e cada um vai tirar suas próprias conclusões. Existem infinitas possibilidades para que a gente possa desenvolver a mesma potencialidade por caminhos diferentes. Não existe apenas um caminho que me leve do ponto A ao ponto B. Existem vários caminhos. Portanto, apesar de a gente perceber que a pessoa que experimenta uma provação no campo da pobreza está dentro de um contexto que individualmente é justificável, a sociedade ser desigual não se justifica por uma lei de Deus. Porque Deus não depende da pobreza para corrigir o homem. A sociedade não depende da pobreza para corrigir o homem. A sociedade constrói as suas desigualdades, os seus déficits de recursos no que diz respeito à distribuição. E Deus, dentro desse contexto, a espiritualidade maior, os bons espíritos que organizam o processo reencarnatório, fazem uso das ferramentas que a gente criou. Não é? Não que seja uma necessidade. É necessário ser pobre para ser humilde? Não. Inclusive a gente vai ver que existe uma grande contradição em muitos casos dentro desse contexto. Mas vamos lá. Acho que eu consegui me fazer bastante claro nesse aspecto. É da identidade da doutrina espírita tratar das questões de cunho individual com maior intensidade do que as questões de cunho social. Por isso a gente vai ver muito mais vezes um desenvolvimento do pensamento da reforma íntima, que Allan Kardec na verdade nem dá esse nome, ele vai chamar de transformação moral, eu particularmente acho até mais coerente, do que as questões de ordem social, mas Allan Kardec não deixa de passar por esses assuntos, de abordar esses assuntos. E a gente vai ver isso na lei de igualdade, na lei de justiça, amor e caridade, na lei de sociedade. A gente vai encontrar dentro desses estudos de O Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar vários estudos na Revista Espírita, a gente vai encontrar vários estudos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das questões de ordem coletiva, de ordem social. Mas o principal foco ainda continua sendo o indivíduo ser melhor. Tanto que a gente vai encontrar no Evangelho uma frase que é bastante conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então o espiritismo está para nós como uma ferramenta de transformação pessoal. E tem também o potencial pela mudança individual na mudança social. E isso vai estar presente no artigo de Kardec, onde ele diz o seguinte, que as mudanças na sociedade, isso na opinião de Allan Kardec, eu particularmente concordo, que as mudanças na sociedade vão se dar de maneira muito mais eficiente se a gente mudar o homem. Porque não adianta mudar um sistema. Eu não estou dizendo que não seja necessário pensar em reformas dentro do campo de vista social, nos sistemas de gestão pública, nos sistemas de gestão política, nos sistemas de gestão sociais. Não estou dizendo que isso seja desnecessário. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você muda um sistema de governança, mas os governantes e os governados são rigorosamente as mesmas pessoas, com as mesmas características, mudar o sistema não vai resolver o problema, porque o sistema será corrompido pelas pessoas corruptas.
E aqui eu não estou falando de política, aqui eu estou falando de qualquer coisa. Estabeleça novas regras na sua casa, por exemplo, onde moram 4 pessoas, e não estabeleça regras de comportamento, mas apenas regras de convívio. Logo, essas regras vão ser burladas, porque as pessoas precisam mudar. Para que a sociedade mude, o sócio, que é a unidade menor dentro da sociedade, precisa mudar. Foi essa reflexão que Allan Kardec fez, isso está incerto lá no livro que é póstumo, né? Que é Obras Póstumas, foi publicado pela esposa dele, junto com outros parceiros, mas são reflexões do próprio Rivaio no seu escritório, na sua escrivaninha, debruçado sobre seus próprios pensamentos. Ele vai dizer, dentro desse artigo, dessa reflexão, que mudar os modelos sociais sem mudar o homem não resolve o problema. Não significa que não precise mudar modelos sociais ou que não seja útil mudá-los, mas é preciso investir na mudança do homem. Por isso, nós precisamos investir na nossa própria mudança. E é essa a proposta fundamental de Jesus de Nazaré, e essa é a proposta fundamental de Allan Kardec dentro do contexto da doutrina espírita. A gente vai perceber, Jesus também vai passar praticamente todo o tempo de pregação, todas as reflexões que a gente vai ler dentro dos 4 evangelistas, direcionando o pensamento do Cristo para o indivíduo, não é? Enquanto a sociedade desprezava as mulheres, ele tinha por mais próximas as mulheres. Enquanto a sociedade, os homens machistas da época não falavam com as mulheres, ele vai conversar com uma mulher samaritana num poço, ele vai ter uma grande parceira de trabalho em Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ele vai ter na intimidade do seu grupo de relacionamentos afetivos, Joana de Cusa como uma grande amiga, além de discípula. E é lógico, ele tem também os homens, mas ele é um subversor das convenções. Ele tem um tratamento especial com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os homens supostamente de má vida, vai jantar na casa de chefes de grupos de cobradores de impostos, vai se sentar com pessoas supostamente contrárias ao judaísmo, e está tudo bem, porque a preocupação de Jesus de Nazaré, que é o centro moral do pensamento espírita, é a transformação do indivíduo. E Allan Kardec compreende isso, e Allan Kardec coloca isso como, vamos dizer assim, como ponto crucial da doutrina espírita. A doutrina espírita está para o homem como uma ferramenta de educação. Educação não é moralismo, não é dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. É falar para a gente quais são as consequências dos nossos atos e quais são as vantagens e desvantagens, quais são as benesses e os deméritos dentro do processo de transformação moral. Por isso, cabe a nós refletir sobre essa frase que falei agora há pouco. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Transformar a si mesmo, não ao outro. Ao outro é um trabalho do outro.